Esse é o experimento de número 3 e ele diz a respeito da energia no MHS. Nosso grupo é formado pela Ana Paula, por mim, Felipe, pela Maria Carolina e pelo Murilo. O experimento realizado tem como objetivo fundamental investigar o comportamento dinâmico de sistemas massa-mola submetidos a movimentos harmônicos simples, além de verificar a conservação da energia mecânica nesses sistemas. Esse estudo experimental proporciona uma compreensão mais profunda sobre as leis que regem sistemas oscilatórios, como a relação entre forças restauradoras, deslocamento e massa, além de oferecer uma aplicação prática dos conceitos de energia potencial cinética e mecânica total em um movimento periódico. Bom, e para isso foram conduzidas duas etapas principais. Na primeira, foi determinada a constante elástica de 2 molas. Essa etapa constituiu na medição da deformação provocada pelas massas suspensas em cada mola, permitindo o cálculo da força elástica conforme a lei de Hooke. E ao registrar o deslocamento da mola em função da massa adicionada, foi possível construir gráficos. Já na segunda parte, foi utilizado um sistema composto por um PUC preso em 2 molas sobre uma mesa de ar, reduzindo significativamente o atrito. Nessa configuração, o PUC realiza um movimento harmônico simples ao ser deslocado na posição de equilíbrio e solto. Foram feitas filmagens do movimento oscilatório utilizando uma câmera e os dados obtidos permitiram a análise do comportamento cinemático do sistema. Bom, agora partindo para os materiais utilizados, a gente separou em primeira e segunda parte. A primeira parte foi de acordo com a figura, a qual a gente utilizou para achar a constante da mola, e a gente utilizou os seguintes materiais: duas molas de comprimento de 210 milímetros e diâmetro de 9 milímetros, uma trena, uma régua, uma balança analógica, massas variáveis. A gente utilizou várias massas de 10 gramas e uma massa de 50 gramas, além do próprio porta-peso das massas, que já tinha um peso de 9,56 gramas. Experimento, primeiramente nós pegamos a régua e prendemos ela no suporte, com ela totalmente vertical. Com isso nós pegamos uma das molas e prendemos no limite superior do suporte. Através disso, com ela sem nenhuma força-peso e não tendo deformação, estando no seu estado natural, a gente conseguiu um marco zero. Logo após isso, a gente pegou diferentes pesos, a gente prendeu um porta-peso e a gente foi variando os pesos de 20 em 20 gramas, 5 vezes. Com isso, a gente obteve 5 valores diferentes e com esses 5 valores a gente conseguiu subtrair do marco zero, obtendo apenas 5 deformações da mola. Como a gente também já tinha a força-peso, a gente conseguiu obter sua devida constante elástica. E a gente repetiu esse processo novamente para outra mola. Mesmo ambas tendo medidas iguais, a constante elástica pode ser diferente. Já no segundo experimento, teve como objetivo analisar um movimento harmônico simples do puck na mesa de ar. E para fazer isso, a gente utilizou os seguintes materiais: duas molas, as quais foram mesas suas constantes na parte 1, a mesa de ar, o nível de bolha, o puck, com um diâmetro de 10 milímetros e massa de 178 gramas. Também foram utilizadas 4 massas de 10 gramas, trena, câmera e por último foi utilizado o computador com o tracker para analisar seu movimento. No experimento, primeiramente a gente teve como objetivo regular a mesa, então a gente nivelou ela baseado em seus apoios. Também utilizamos uma bolha de ar para certificar que ela estava reta. Após isso, a gente mediu o puck, tanto o diâmetro quanto a massa, e posteriormente a gente prendeu as duas molas. Com tudo pronto, a gente preparou o celular, a gente prendeu ele no suporte e conseguiu gravar toda a superfície da mesa. Começando o experimento, primeiramente nós pegamos o puck sem massa, nós o puxamos até a extremidade da mesa e gravamos o vídeo. Gravamos 2 vídeos, tanto ele fazendo um ângulo de 180 graus quanto 90 graus. E após isso, a gente aumentou 20 gramas, a gente colocou 2 pezinhos de 10 gramas e fizemos isso novamente, tanto 90 quanto 180. E por último, fizemos isso mais uma vez, aumentando 40 gramas. E gravamos com os dois ângulos. E após tudo isso, nós coletamos dados e filmagens que serão analisados no tracker.
Partindo para a análise de dados, a gente primeiro determinou a constante elástica das duas molas. Para isso, a gente mediu o comprimento de cada mola sem o peso, que é o L0. A primeira mola tinha 348 milímetros e a segunda 340. Depois a gente foi adicionando as massas e medindo quanto a mola deformava. A deformação ΔX foi calculada com a fórmula ΔX igual a L com peso menos L0. Esses dados estão na tabela 1 e 2. Na segunda parte, a gente analisou o movimento harmônico do puck deslizando na mesa de ar. O diâmetro dele era de 100 milímetros e o comprimento da trajetória 458. A gente usou 3 massas diferentes para fazer os cálculos. A primeira é o puck sozinho, sem nenhum peso a mais. A segunda, ele com 2 pesos. E a terceira, com 4 pesos. Esses números estão na tabela 3. Com os dados das molas, a gente usou a equação F igual a mg para calcular a força exercida pela mola sobre a massa. Lembrando que m é a massa total, que é a massa do gancho mais a massa dos pesos. E G a gente usou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Os resultados estão na tabela 4. Com os valores da força e da deformação, a gente usou a lei de Hooke, que é F igual a K ΔX. Para obter a constante elástica, a gente isolou o K e a gente encontrou na mola 1 aproximadamente 4,38 Newton por metro e na mola 2, 5,54 Newton por metro. E os gráficos ficaram assim com os respectivos ajustes lineares. Depois, com o tracker, a gente analisou os gráficos de posição em função do tempo para cada massa. A gente consegue ver bem claramente o movimento oscilatório nesses gráficos e a gente também aplicou uma função senoidal para ajustar os dados. A partir da função senoidal ajustada, o tracker forneceu o valor do período e da frequência angular. Daí a gente substituiu nas fórmulas T igual a 2π sobre ômega e K igual a m ômega ao quadrado. Daí, para cada valor de massa diferente, a gente calculou o período e também o valor de K para comparar com o K encontrado experimentalmente antes. Depois, o tracker foi ajustado para gerar os gráficos da velocidade. Ele mostra bem o comportamento do puck, mas o primeiro gráfico, que é o puck sem peso, ele ficou bem irregular, provavelmente por causa de algum erro de rastreamento no tracker. Aqui tem os gráficos da energia cinética, energia potencial e energia mecânica, elas estão nessa ordem. Os de energia cinética e energia potencial, eles se alternam, quando uma está no máximo, a outra está no mínimo, que era o esperado de se acontecer. Já o gráfico da energia mecânica, teoricamente, era para ele se manter constante, Mas como dá para ver, ele teve uma tendência de queda, Isso pode indicar que tem a presença de forças dissipativas, como atrito com o ar ou com a superfície de contato. Agora, falando dos gráficos do puck com 2 pesos, ele apresenta oscilações mais bem definidas, se for comparar com o sem peso, que as oscilações estão bem irregulares, mas a energia cinética e energia potencial, elas continuam com esse padrão de troca, Quando uma está no máximo, a outra está no mínimo. E a energia mecânica, também como no gráfico de sem peso, ela está decaindo levemente, ao longo do tempo, que pode indicar alguma dissipação de energia, Provavelmente por atrito, ou também pode ser que teve algum erro na medição. Agora, com 4 pesos, os gráficos de energia cinética e energia potencial ficaram bem parecidos com o de 2 pesos
Já o de energia mecânica se manteve constante, né? Que isso indica que, nesse caso, a conservação de energia foi ideal, né? O que é de se esperar de uma situação com um atrito tão pequeno, que é o caso da mesa de ar. Agora, para fechar a análise de dados, a gente respondeu algumas questões, né? A primeira foi quando a energia cinética é máxima e mínima. A energia cinética ela é máxima quando x é igual a zero, né? Ou seja, quando o puck ele passa pela posição de equilíbrio. E isso acontece no meio do ciclo da oscilação. E a energia cinética é mínima quando o x é igual à amplitude, né? Ou seja, nos extremos da oscilação. Agora, a E, quando a energia potencial é máxima e mínima, é o contrário da D, né? Ou seja, a energia potencial é máxima quando x é a amplitude, né? Ou seja, nos extremos da trajetória. E a energia potencial é mínima quando x é igual a zero, né? Na posição de equilíbrio. Agora, F, né? Se há conservação de energia. E sim, a energia mecânica ela permanece constante ao longo do tempo, confirmando que há conservação de energia, né? Se a gente for desconsiderar o atrito. E agora a última, né? Se o movimento de um corpo preso a molas é um movimento harmônico simples. E sim, ele é. Os gráficos eles se ajustam bem às funções senoidais e as energias oscilam conforme previsto na teoria do movimento harmônico simples. Bom, para concluir o nosso experimento, que tinha por objetivo investigar o movimento harmônico simples e a conservação de energia em sistemas de massa-mola, na primeira parte a gente obteve para as constantes elásticas aproximadamente 4 newtons-metros e 4,3 newtons-metros, né? Com isso a gente pôde confirmar que ambas as molas ali se comportaram conforme o modelo teórico, né? Que a gente se baseava ali na lei de Hooke. O modelo teórico utilizado foi baseado na lei de Hooke para descrever esse comportamento de molas em regime elástico. E já na segunda etapa, o resultado apresentou uma constante elástica média de cerca de 5,3 Nm, que mesmo com o aumento da massa, ele se manteve constante ali nesse 5,3, né? Confirmando aí um comportamento típico de um movimento harmônico simples, onde a constante elástica tem que se manter constante mesmo que a massa varie. Então, mesmo com pequenas perdas que a gente observou ali, especialmente no PUC que não tinha peso, os gráficos mostraram claramente a troca entre a energia cinética e a energia potencial ao longo das oscilações, né? Como foi previsto por essa teoria. A energia mecânica total ali se manteve praticamente constante, demonstrando que com o atrito mínimo, né, a conservação de energia é válida. E assim a gente pôde concluir que o sistema estudado segue um comportamento do movimento harmônico simples e conserva sua energia, reforçando a teoria com evidências experimentais claras. Nas referências, a gente utilizou o Fundamentos da Física, volume 1, do Halliday e Resnick. Também utilizando Física para Cientistas e Engenheiros, volume 1, Mecânica, Oscilações e Termodinâmica, do Tipler e do Mosca. Física, volume 1, Mecânica, do Gaspar. E Física Universitária, volume 1, Mecânica e Termodinâmica, do Young e do Friedman.